Olá, alunos do sétimo ano. Vamos dar início hoje à semana 6 do PET 2 na aula de matemática. Eu sou a professora Renata, estou aqui mais uma vez para explicar para vocês sobre os conteúdos da semana 6, para vocês conseguirem fazer as atividades do PET. Então prestem bastante atenção nessa aula. As atividades que eu vou passar aqui são atividades um pouco parecidas, não são atividades iguaizinhas a do PET, mas bem parecidas, que podem ajudar vocês a resolver, tá? Então preste atenção na aula para fazer todas as atividades sem nenhuma dúvida. Então hoje nós vamos aprender sobre os números racionais, características e propriedades. O que são os números racionais? Então eu vou explicar para vocês o que são números racionais. Os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração, que é na forma A sobre B. Quando coloca aqui A sobre B, esse A ele pode ser qualquer número natural, número inteiro, tá? Pode ser qualquer número. E o B também. Só que o B tem que ser diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque toda fração, ela representa uma divisão. Olha, esse traço da fração, ela representa uma divisão. Então, eu não posso dividir nenhum número por zero. O zero não é divisor de nenhum número, né? Então, eu não posso colocar o zero aqui embaixo na fração, que é um denominador. Porque quando eu estou colocando A sobre B, eu estou dividindo A pelo B. E o zero, ele não é divisor de nenhum número, tá? Então, olha, em que A e B, esqueci de colocar A aqui, tá? Em que A e B são números inteiros e B é diferente de zero. São chamados números racionais. São todos os números que podem ser escritos na forma A sobre B, que é na forma de fração, em que A e B são números inteiros, então A e o B pode ser um número inteiro. Quando eu falo números inteiros, pode ser números positivos e números negativos, tá? E B diferente de zero. São chamados números racionais. Observe que o conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q. Todo conjunto ele é representado por uma letra maiúscula. Então, o conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q maiúscula. Então, observe que o conjunto dos números racionais, representados por Q, contém o conjunto dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais, ou seja, N está contido em Z e Z está contido em Q. Então, por quê? Por que N está contido? Esse símbolo aqui quer dizer está contido, tá, gente? Quando eu falo que N está contido em Z, quer dizer que N está dentro do conjunto Z. Porque o que é o conjunto N? É o conjunto dos números naturais, né? E o conjunto Z, ele é o conjunto dos números inteiros. Então, dentro do conjunto Z, eu tenho todos os números que eu tenho no conjunto N, que são os números naturais, e tenho também os números negativos que eu não tenho em N. Então, no conjunto Z, a diferença do conjunto Z com o conjunto N é que o conjunto Z eu tenho os números negativos, e no conjunto N não. No conjunto N não tem número negativo. Lembra? Quando vocês aprenderam o conjunto dos números naturais, ele não tem nenhum número abaixo de zero. O zero é o menor número do conjunto N. Já no conjunto Z, não. No conjunto Z eu tenho os números abaixo de zero, que são os números negativos, tá? Então, o conjunto N está dentro do conjunto Z. Então, eu falo que N está contido em Z. E Z está contido em Q. Por quê? Porque no conjunto Q, eu tenho todos os números que eu tenho em Z, que são os números inteiros positivos e negativos e o zero, e tenho também as frações e os números decimais, que aparecem no conjunto Q, que eu não tenho em Z. Por que eu não tenho fração e números decimais em Z? Porque o conjunto Z ele é o conjunto dos números inteiros, e fração não é um número inteiro. Lembra quando a gente aprendeu fração? A gente aprendeu que fração ela é uma parte do inteiro, né? A fração não é um inteiro, ela é uma parte do inteiro, e o número decimal também. Então, por isso que o conjunto que eu não tenho fração nem números decimais no conjunto Z, porque conjunto Z, o próprio nome já fala, conjunto dos números inteiros, que é só positivos, negativos e o zero, mas número inteiro, né? Então, aí apareceu o conjunto Q. Por que apareceu o conjunto Q? Para incluir as frações e os números decimais, tá? Então, aqui, olha,
Aqui tem um diagrama aqui para explicar para vocês que o conjunto Q ele é o maior conjunto que a gente está aprendendo até agora, né? Então, dentro do conjunto Z, eu tenho um conjunto N. O que eu tenho aqui de fora de N que eu não tenho em N? Os números negativos. O que tem aqui, ó, nesse espaço verde aqui? O espaço verde é o conjunto Z, não é? Então, nesse espaço verde que está aqui de fora do conjunto N, eu tenho os números negativos que eu não tenho em N, os inteiros negativos, né? Agora aqui o conjunto Q, ele pega todos os conjuntos, o N, o Z, e mais, eu tenho tudo que eu tenho em N, tudo que eu tenho em Z, e tenho também as frações, os números decimais que estão aqui de fora, nessa parte rosa aqui, que está as frações, os números decimais, que eu não tenho nem em Z e nem em N. Então, o conjunto dos números racionais pode ser representado por Q é igual a sobre B, que é todo número que pode ser escrito em forma de fração, tal que A pertence a Z e B pertence a Z asterisco. O que significa esse asterisco? Sem o zero, tá, gente? Então, o B, ele pertence ao conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, o B ele pode ser um número positivo, ele pode ser um número inteiro positivo, um número inteiro negativo, só que ele não pode ser o zero, né? Porque não existe número dividido por zero, não existe divisão por zero, tá? Então, eu vou explicar para vocês uma coisa aqui, por que apareceu o conjunto Q? Por que apareceu o conjunto Q? Quando a gente estava estudando o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, né? Não existia uma operação dessa, por exemplo, 2 menos 5. O 2 menos 5, no conjunto N, ele não existia. Ele não existe. Então, eu coloco uma interrogação porque ele não existe em N. Então, por que não existe? Porque no conjunto N, a gente aprendeu que a gente não pode, de um número menor, tirar um número maior, não é? Não pode. Só que depois apareceu o conjunto Z para tornar possível essa operação, né? Porque, olha, se eu tenho 2, ó, no conjunto N eu não posso, de um número menor, tirar um número maior, mas no conjunto Z pode. Porque, olha, se eu tenho R$2, por exemplo, vou lá e faço uma compra de 5 e eu pago os R$2. Eu compro um chocolate de R$5 e falo, anota aí que depois eu trago, né? E aí, olha, eu tenho R$2, aí eu dou os R$2, o chocolate vale R$5, aí eu vou ficar devendo, não vou? Então, toda vez, o conjunto Z apareceu por isso. Porque toda vez que a gente deve, a gente tem um saldo negativo, não é? Aí eu vou ficar devendo quanto? Se eu paguei 2, o chocolate vale 5. Então, eu vou ficar devendo 3, não é? Porque 5 menos 2, 3. Então, se eu vou ficar devendo, eu tenho um número negativo. A minha conta vai ficar negativa. Então, por isso que surgiu o conjunto Z, para tornar possível uma conta dessa. Porque a gente tem o saldo negativo, vocês já viram, né? Tem saldo negativo, tem temperatura negativa, que é temperatura abaixo de zero, não é? Então, por isso que surgiu o conjunto Z. Então, essa operação, ela é possível em Z. Então, vou colocar assim, possível em Z. Então, por isso que surgiu o conjunto Z, certo? Para incluir os números negativos, porque na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente lida com número negativo, né? A gente lida com dívida, lida com temperatura negativa, né? Então, por isso que surgiu o conjunto Z, tá? Por exemplo, se eu tenho R$300 lá no banco, na minha conta, eu vou lá e pego 600. Aí, eu pego mais do que eu tenho. Aí eu vou ficar devendo, não vou? Mas por que eu posso pegar mais do que eu tenho, sendo que eu tenho só 300? Porque o banco empresta dinheiro, né? Então, o banco empresta, mas depois, lógico, ele vai cobrar juros, né? Então, se eu tenho R$300, vou lá e pego 600, eu vou ficar devendo para o banco. Então, a minha conta vai ficar negativa. Por que eu vou ficar devendo? Porque eu peguei mais do que eu tenho, né? Então, por isso que surgiu o conjunto Z, para tornar possível uma operação dessa. Aí, agora, vamos ver essa operação aqui, olha, 1 dividido por 2, certo? 1 dividido por 2. No conjunto Z, é possível uma operação dessa? De 1,
eu posso dividir por 2? Se eu tenho um chocolate, eu posso dividir para duas pessoas? Vocês vão falar, pode. É só dividir o chocolate no meio, né? Na metade dá para outra pessoa, para as duas pessoas, pode dividir. Mas no conjunto Z não existe da metade, não existe isso. O conjunto Z é o conjunto dos números inteiros. Então, inteiros é inteiro, não é metade, não um terço, não um quarto. Não é, é inteiro, né? Então, essa divisão, 1 dividido por 2, ela não existe no conjunto N. No conjunto N nem no conjunto Z, né? Então, ela não existe nem em N, ela é impossível em N e em Z. Então, é impossível em N e em Z. Por que no conjunto Z também é impossível? Porque o conjunto Z é o conjunto dos números inteiros. Então, só tem número inteiro. Positivo, negativo e o zero. Mas eu não tenho uma parte. Por exemplo, quando eu estou dividindo um chocolate na metade, eu estou dividindo ele em partes, não é? Então, no conjunto Z eu não tenho isso, dividir em partes. É dividir inteiro, o inteiro, sabe? Então, não tem. Então, aí, por isso, para ser possível essa operação, 1 dividido por 2, apareceu o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Que no conjunto Q, eu tenho números decimais e tenho fração. A fração é uma parte de um inteiro, né? Então, por exemplo, 1 dividido por 2 é a mesma coisa de eu escrever 1 sobre 2 em forma de fração, não é? 1 sobre 2. Opa! 1 sobre 2 que a gente lê meio, né? Então, existe no conjunto Q, porque o conjunto Q ele surgiu para isso, para tornar possível uma operação dessa, tá? Eu dividi 1 por 2, dividi um número menor por um número maior. Então, essa é possível em Q, porque o conjunto Q ele é o conjunto dos números racionais. Então, nele eu tenho tudo que eu tenho em Z, né? Tudo que eu tenho em N e tenho mais as frações e os números decimais, tá? Então, agora vocês entenderam por que surgiu o conjunto Q, né? Agora vamos lá. Todo número fracionário, de acordo com a definição, é um número racional. Todo número que eu possa escrever em forma de fração, ele é um número racional. Então, uma fração é um número racional. Por exemplo, menos 2 quintos é um número racional. Todo número inteiro é um número racional. O 3, por exemplo, 3 aqui, o exemplo que eu dei, é um número inteiro, né? E ele é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Quando eu tenho o número 3, o denominador, que é o que fica embaixo aqui, é como se fosse 1. Toda vez que eu tenho um número inteiro, o denominador é um 1, tá? Então, o 3 ele pode ser escrito em forma de fração, tá? Que é 3 sobre 1. Ou também, o 3 é a mesma coisa também. Por exemplo, se eu pegar 3 é a mesma coisa também que 6 meios. Por quê? 6 meios. Eu vou explicar o porquê. Esse traço de fração, ele significa o quê? Ele significa uma divisão, né? Se eu tenho 6 meios, é a mesma coisa eu estar dividindo 6 por 2. Se eu dividir 6 por 2, vai dar quanto? Qual o número que eu multiplico por 2 para dar 6? O 3, não é? 3 vezes 2, 6. Então, o 3 inteiros é a mesma coisa que 3 sobre 1, ou a mesma coisa que 6 meios, ou também, vamos ver outra fração que vai dar 3 também, inteiros. 18 sextos. 18 sextos, porque se eu pegar o 18 e dividir por 6, vai dar 3. Então, vários, né? Que eu posso fazer isso, olha. Esse traço de fração significa uma divisão. Então, 18 dividido por 6 dá 3 também. Então, por isso que todo número inteiro é um número racional. Porque todo número inteiro eu posso escrever em forma de fração, certo? A letra C. Todo número decimal exato é um número racional. Por quê? Todo número decimal, gente, a gente pode escrever em forma de fração.
todo número decimal ele pode ser escrito em forma de fração. Como que a gente escreve número decimal em forma de fração? Primeiro a gente tira a vírgula, vamos tirar a vírgula e ver que número inteiro ficou 27, não é? Então 27 vai ser o numerador e o denominador a gente vai colocar um seguido de quantos zeros eu tiver nas casas decimais. Quantas casas decimais que eu tenho nesse número aqui, 0,27? Eu tenho duas casas decimais, olha. Uma, duas. O que são casas decimais? São quantos algarismos que eu tenho depois da vírgula. Então, depois da vírgula aqui, eu tenho dois algarismos. Então, eu falo que eu tenho duas casas decimais. Então, o denominador, ele vai ser 1 seguido de quantos zeros for as casas decimais. Como eu tenho duas casas decimais, eu vou colocar 2 zeros. Então, o denominador vai ser 100. Que a gente lê 27 centésimos, né? Por que centésimos? Porque eu tenho duas casas decimais. Então, duas casas decimais eu leio centésimos. Vocês lembraram que duas casas decimais, 2 zeros. 2 zeros, 100. Então, eu leio centésimos, tá? Então, por isso que todo número decimal exato é um número racional. Porque todo número decimal pode ser escrito em forma de fração. Como que eu escrevo o número decimal em forma de fração? Tirando a vírgula, eu vejo qual número inteiro ficou. 27. E no denominador eu coloco 1 acrescentado de quantos zeros são as casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, eu vou colocar 2 zeros, certo? Todo número decimal periódico é um número racional. O que é número decimal periódico? É uma dízima periódica. Dízima periódica é quando eu tenho o número repetindo aqui, ó. Qual número que está repetindo aqui? O 2. Todo número decimal periódico, a gente repete o número que está repetindo, você coloca 3 vezes ele e coloca reticências. Por quê? Porque ele é infinito. Se eu continuar, ele vai repetindo de novo. 2, 2, 2. Então, a gente coloca o número que está repetindo 3 vezes e coloca reticências. Toda dízima periódica, eu posso escrever em forma de fração. Como que a gente escreve essa dízima em forma de fração? Primeiro, eu tiro a vírgula. Que número inteiro ficou? Tirando, só vendo a parte que não repete, só vendo o número que está repetindo, né? Não vou colocar o número quantas vezes que eu estou repetindo que não. O número que está repetindo aqui é o qual? O 2. Então, tirando a vírgula, eu tenho o 2. 0, 2, o 0 à esquerda não vale nada, o 2. E coloco o 2 só uma vez, porque a gente colocou ele 3 vezes para mostrar que está repetindo, tá? Passo o traço, então o 2 vai ser o numerador. E embaixo, no denominador, eu coloco 9 para cada algarismo que repete. Aqui o número que está repetido aqui é o 2, não é? Ele está repetido 3 vezes. Então, o 2, ele é um número formado de um algarismo só, não é? Então, eu vou colocar um 9. Então, a gente lê 2 nonos. Então, toda dízima periódica, eu posso escrever em forma de fração, tá? O denominador é o 9, quantos 9 for o número que está repetindo. Por exemplo, aqui eu tenho 2, que é a parte que repete, né? Então, o denominador vai ter um 9, porque o 2 é um número formado por um algarismo só, tá? Representação decimal das frações. Em diversas situações, como o posicionamento do número na reta numérica, é interessante escrever o número racional na forma decimal. Para isto, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, olha, quando a gente vai colocar uma fração na reta numérica, a gente tem que transformar essa fração em número decimal para a gente ver onde que ela vai ficar na reta numérica, tá? Como que a gente transforma fração em número decimal? A gente viu transformar decimal em fração, não é? Ó, decimal em fração. Agora a gente vai ver fração em número decimal. Esse traço de fração, ele significa uma divisão, não é? Então, para transformar essa fração em número decimal, eu vou dividir 13 dividido por 2. Então, vai ser 13 dividido por 2, não é por 20, né? Peraí. 13 dividido por 20, né? 13 dividido por 20. Então, vamos lá. 13 dividido por 20. O 1, se eu pegar 1,
eu vou ver que 1 não dá para dividir por 20, porque 1 é menor que 20. Se eu pegar o 13 também não dá para dividir por 20, porque o 13 é menor que 20. E agora, como que eu faço? Quando eu tenho um número menor dividindo por um número maior, que não dá para dividir, sempre quando não dá para dividir, a gente coloca uma vírgula no quociente, né? Coloca uma vírgula aqui no quociente e acrescenta um zero aqui. Só que não tem nenhum número aqui no quociente para colocar vírgula. Então, como não tem nenhum número aqui no quociente ainda para colocar vírgula, então eu coloco um zero antes da vírgula, coloco a vírgula e acrescento um zero aqui, tá? Porque essa vírgula ela me dá direito a acrescentar um zero para ser possível a divisão, tá? Porque acrescentando um zero, aí ficou 130 dividido por 20, certo? Aí dá para dividir, né? Então, sempre quando não der para dividir, a gente coloca uma vírgula e acrescenta um zero, tá? Só que aqui, como no quociente não tinha nenhum número ainda, a gente está começando a divisão, tem que colocar um zero antes da vírgula, que a vírgula não pode ficar sozinha, né? Aí agora ficou 130 dividido por 20. Aí agora vai dar, não vai? Porque 130 é maior que 20, então vai dar. Aí eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 20, que vai dar 130 ou próximo de 130. Vai ser o 6, ó. 6 vezes 20 dá 120, porque o 7 vai passar. 7 vezes 2 são 14, não é? Então, 7 vezes 20 vai dar 140, então vai passar. Então, 6 vezes 20, 6 vezes 20, 120. Aí, coloco 120 aqui e vamos fazer a subtração. Passar o traço aqui para subtrair. E vamos subtrair. 130 menos 120. Então, 0 menos 0, 0. 3 menos 2, 1. E 1 menos 1, 0. 0 à esquerda não precisa colocar. Então, o resto deu quanto? 10, né? Não tem um algarismo para descer, porque eu usei o 130, então não tem algarismo aqui para baixar. Então, como eu já coloquei, então a gente dividiu 130 por 20, aí sobrou 10. Para continuar a operação, olha, eu já coloquei a vírgula aqui. Então, essa vírgula, ela me dá direito a acrescentar um zero em cada resto que sobrar. Então, eu vou acrescentar um zero aqui no resto. Vou colocar esse zero aqui de vermelho para mostrar que eu estou acrescentando ele. Por que eu posso acrescentar um zero? Porque eu já coloquei a vírgula aqui. Então, ela me dá direito a acrescentar um zero em cada resto que sobrar. Aí, ficou 100 dividido por 20. 100 dividido por 20. Qual número que eu coloco aqui no quociente, multiplico por 20, que vai dar 100? Ou próximo? Vai ser o 5. 5 vezes 20 dá 100. Coloco 100 aqui, passo o traço e eu vou subtrair. Vou tirar essa cor de vermelho. E eu vou subtrair 100 menos 100, 0, né? Então, acabou, a divisão deu exata. Quando eu dividi 130 por 20, deu quanto? 0,65. Então, 13/20 é igual a 0,65. Então, assim que a gente transforma número fracionário em número decimal, dividindo o numerador pelo denominador, tá? Vamos lá, outro exemplo aqui, olha. 17, a gente lê essa fração assim, ó. 17/99. Para transformar em número decimal, então eu vou pegar o numerador e dividir pelo denominador. Lembre-se que esse traço de fração, ele significa uma divisão. Então, eu vou dividir aqui 17 por 99. 17. Vou colocar a chavinha aqui da divisão. E vou dividir por 99. Quando eu estou dividindo 17 por 99, olha, o 17 ele é um número menor que 99, então não vai dar para dividir, né? Aí a gente aprendeu aqui que quando não dá para dividir, que eu tenho um número menor, a gente coloca uma vírgula aqui no quociente e acrescenta um zero aqui, né? Vou colocar esse zero de... Opa!
Eu vou colocar esse zero aqui de vermelho para mostrar que eu acrescentei ele aqui, tá? Então, acrescentei esse zero. Só que a vírgula não pode ficar sozinha aqui no quociente. E não tem nenhum número aqui ainda. Então, eu coloco um zero antes da vírgula. 0, vírgula. Pronto. Agora não ficou sozinho, certo? Aí, eu tenho 170 dividido por 99. Qual número que eu multiplico por 99 que vai dar 170 ou próximo de 170? Vai ser o 1, porque o 2 vai passar, olha, 2 vezes 9 dá 18. Vamos fazer, ó, vou fazer aqui para vocês verem aqui. 99 vezes 2. 99 vezes 2. Então, eu vou multiplicar o 2 pelo 9, 2 vezes 9 dá quanto? 18. Coloco o 8, que é o algarismo da unidade, e vai 1. Vai 1 aqui, ó. Aqui eu não consigo colocar, mas no caderno de vocês têm que colocar, senão esquece de somar depois com 1 que foi. Então, olha, 2 vezes 9, 18. Colocou 8, que é o algarismo da unidade, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1 que foi, 19. Então, 198. Então, 2 vezes 99 deu 198, vai passar. Então, não é o 2, é o 1. Então, vou colocar aqui um 1. 1 vezes 99 dá 99. Coloco 99 aqui. Opa, não é 90 não. É 99. Coloco 99 aqui e vamos subtrair agora. Vou apagar esse aqui. Esse aqui eu fiz só para mostrar para vocês, tá? Que 2 vezes 99 vai passar. Então, olha, aqui a gente vai passar o traço agora para subtrair. 170 menos 99. Quando eu estou colocando 99 aqui embaixo, gente, coloco unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Como 99 é um número que não tem centena, então não vai colocar nada aqui embaixo do 1, porque o 1 é centena, né? Então, vamos lá. De 0, eu posso tirar 9? Não. Então, eu vou pegar uma dezena do número que está à esquerda aqui, que é o 7. Pego uma dezena daqui e passo para cá. Uma dezena são 10. Mais o zero que eu tenho aqui, 10, né? 10 mais 0, 10. 10 menos 9 dá quanto? 1. Então, opa, desformatei aqui. 10 menos 9 dá 1. Agora, quando eu peguei uma dezena do 7 aqui e passei para cá, o 7 ele ficou valendo 1 a menos. Então, ele vai ficar valendo 6, tá? De 6, eu posso tirar 9? Não, porque o 6 é menor que 9. Então, eu vou pegar uma dezena do próximo número aqui à esquerda, que é o 1. Pego uma dezena daqui e passo para cá. Uma dezena são 10. Mais o 6, porque aqui ficou valendo 6, hein? No caderno de vocês cortam e colocam que ficou valendo 6, tá? Por que ele ficou valendo 6? Porque foi uma dezena para cá, né? E o 1 vai vir uma dezena para cá, uma dezena são 10. Mais o 6 aqui, 16. 10 mais 6, 16. 16 menos 9 dá 7. E agora o 1, uma dezena veio para cá, então 1 vai ficar valendo 1 a menos. 1 menos 1, 0, né? Então 0 à esquerda não precisa colocar. Então, quando eu peguei 170 menos 99, sobrou quanto? 71, né? Sobraram 71. Aí agora, para continuar a divisão, o que a gente faz? Eu já coloquei a vírgula aqui. Então, essa vírgula me dá direito a acrescentar um 0 em cada resto que sobrar. Então, para continuar a divisão, eu vou colocar um 0 aqui, vou colocar de vermelho para mostrar que esse 0 foi acrescentado, né? Por que ele foi acrescentado? Por causa da vírgula, que ela dá direito a colocar um 0 em cada resto que sobrar. Então, acrescentando um 0 aqui, ficou 710, dividido por 99. Vamos ver qual número que a gente multiplica por 99 que vai dar 710 ou próximo. O 8 vai passar, ó, 8 vezes 9 aqui dá 72, vai passar. Então, vamos tentar o 7. 99 vezes 7.
7. Sete vezes 9 dá 63. Então, eu coloco 3 e vão 6. Vão 6 aqui. 7 vezes 9, 63. Mais o 6 que foi, 69. Então, 693. Então, vai ser o 7 mesmo, que o 8 vai passar, viu, gente? Então, 7. Aí, agora... Opa. Vou apagar esse aqui, que a gente fiz aqui só para rascunho. Não, peraí. Não vou apagar ainda não, pra gente ver quanto que deu aqui. Que deu 693, né? 693. Agora eu posso pagar. Senão a gente não ia saber quanto que deu. Ia lembrar, né? Agora pode pagar aqui, foi só um rascunho. Aí agora, ixi. Então agora a gente passa o traço aqui e vamos subtrair. Fazer divisão aqui. Vou aumentar esses números aqui, estão muito pequenos, né? Que vocês não vão enxergar. Aí, aumenta. Então, agora vamos subtrair aqui, ó. Quando eu coloquei aqui, a gente tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá? Então, olha. Quero aumentar esse número. De 0, eu posso tirar 3? Não, porque o 0, ele é menor que 3, não posso tirar. Então, eu vou pegar uma dezena do próximo número aqui à esquerda, que é o 1. Eu pego uma dezena dele e passo para cá. Uma dezena são 10. Mais o 0 que eu tenho, 10, né? 10 menos 3, 7. Agora eu vou aumentar esse número. 10 menos 3, 7. Agora, eu peguei uma dezena daqui, então o 1 vai ficar valendo 1 a menos. 1 menos 1, 0, né? Então, ele vai ficar valendo 0. De 0, eu posso tirar 9? Não. Então, eu pego uma dezena do próximo número aqui à esquerda, que é o 7. Então, o 7 não vai ficar valendo 7 mais, ele vai ficar valendo 1 a menos, ele vai ficar valendo 6, porque veio uma dezena para cá. Uma dezena são 10. 10 mais o 0, porque aqui é 0, viu? Aqui eu não consigo cortar aqui, mas aqui ficou valendo 0, porque foi uma dezena para lá. Então, ficou valendo 0. 10 mais 0, 10. 10 menos 9 dá 1. E aqui o 7 ficou valendo 6, porque foi uma dezena para cá. Então, ele ficou valendo 1 a menos, que é 6. 7 menos 1, 6. 6 menos 6, 0. Então, quando eu subtrair 710 menos 693, deu quanto? 17, o resto, não é? Para continuar a operação, o que a gente faz? Coloca um 0 à direita aqui do resto, né? Por que eu posso colocar esse 0? Já coloquei a vírgula aqui no quociente. Então, essa vírgula, ela me dá direito a acrescentar um 0 em cada resto que sobrar. Então, eu posso acrescentar um 0 aqui. Aí, ficou 170 dividido por 99. A gente já fez essa divisão, olha, 170 por 99 deu quanto? Deu 1, não é? 1, 1 vezes 99 deu 99. 99. Agora, subtraindo 170 menos 99, 170 menos 99, a gente já fez essa operação também. Você tá vendo que tá repetindo, não é? Por quê? Porque se tá repetindo, é porque essa divisão vai dar uma dízima.
uma dízima periódica, tá? Então, aqui, olha, 170 menos 99, a gente fez essa subtração e deu quanto? Sobrou 71, tá vendo? Lembra que sobrou 71? 71. Aí, para continuar, o resto deu 71. Para continuar a divisão, o que a gente tem que colocar? Um zero à direita do resto. Eu já coloquei a vírgula aqui, então eu posso acrescentar esse zero à direita do resto, porque quando você coloca a vírgula no quociente, ela dá o direito a acrescentar um zero à direita de cada resto. Aí ficou 710. Olha, já deu isso? Olha, 710 dividido por 99, a gente viu que deu quanto? Deu 7, não é? Deu 7. 7 vezes 99 deu quanto? Deu isso aqui, ó. 693. Vou até copiar aqui e colar. 693. Esses números estão diminuindo. 600. Tô querendo aumentar aqui para vocês enxergarem. Essa divisão vai dar grande. 693, né? Deu 7 vezes 99. Agora, eu subtraindo aqui 710 menos 693, quanto que deu aqui, olha? 170. Então, 170. Certo? Aí, vocês vão ver que vai repetindo, olha. 170 não, 170 não, deu 17. 170 sobrou 17. 170 foi por causa do zero que a gente acrescentou. Então, agora eu posso acrescentar um zero, né? À direita do resto, porque eu já coloquei a vírgula aqui. Aí, 170 dividido por 99 vai dar 1. 1 vezes 99, 99. Coloco 99 aqui, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E subtrai. Passo o traço para subtrair. Quando eu vou subtrair, não vai caber aqui. Então, gente, o que a gente viu aqui? Não vou continuar aqui não, porque não vai nem caber. A gente viu que vai dar 17 também. Entendeu? Opa. O período aqui vai ser 17. Por quê? Vocês viram que o 17 é um número que está repetindo, ó. 17, 17 e 17. Então, deu uma dízima periódica. E quando eu dividi 17 por 99, deu 0,17, 17, 17. A gente coloca reticências porque é um número infinito. Se eu continuar aqui a divisão, vai dar, não vai terminar, vai sempre dar 17, 17, 17. Como é uma dízima periódica, a gente repete. O período que está repetindo aqui é o 17, a gente chama de período, tá? Que está repetindo, que é o 17. Então, a gente coloca ele 3 vezes e coloca reticências. Então, note que no exemplo A, o número decimal tem representação finita. Nesse exemplo A aqui, quando eu dividi 13 por 20, deu um número finito, tem fim, né? Deu uma divisão exata, deu um número finito. Agora, no exemplo B, tem representação infinita e periódica. O que quer dizer periódica? Está repetindo no mesmo período, ó, 17, 17, 17. E deu um infinito, certo? Por quê? Porque é uma dízima periódica, tá? Agora, vamos ver a representação dos números racionais na reta numérica. Observe a seguinte reta numérica. Nela temos a representação de números inteiros. Então, olha, no centro da reta, a gente coloca o zero, à direita do zero os números positivos, à esquerda do zero os números negativos, né? Sempre quando a gente vai fazer uma reta, gente, a distância de um número para outro tem que ser a mesma, tem que ser igual, tá? Então, olha, nessa reta, a gente só tem números inteiros. Mas entre o 0 e o 1, eu tenho infinitos números racionais. Tem infinitos números racionais. O que são os números racionais? São os números decimais e os números fracionários, né?
Então aqui eu tenho infinitos, olha. Entre o 1 e o 2 também tem, olha. Entre o 1 e o 2 eu tenho 1,001, 1,011, 1,011, tem 1,2, 1,1, 1,11, 1,12, tem infinitos números decimais aqui entre o 1 e o 2. E entre o 2 e o 3 também eu tenho infinitos números decimais, tá? Então, nessa reta numérica, a gente só colocou os números inteiros. Por quê? Porque entre um número inteiro com outro número inteiro, eu tenho infinitos números decimais. Então, agora vamos localizar alguns números na reta numérica. Então, o ponto A ele é igual a meio. Meio é 0,5, né? Então, 0,5, ó, aí foi localizar o ponto A na reta, ele é um número positivo, então ele vai estar entre o 0 e o 1 positivo. Vai estar na metade, olha, o 0,5. Aqui, olha, eu tenho, o ponto B é 2,8. Então, como que eu vou saber onde que vai ficar o 2,8? Essa reta aqui, olha, entre o 2 e o 3, o 2, o próximo número consecutivo dele inteiro é o 3. Entre o 2 e o 3, essa reta foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. E 5 pedaços entre o 2 e 3, não é? Entre o 2 e o 3, eu tenho um inteiro, não é? Do 3, do 2 para chegar no 3 foi um inteiro, né? Porque 2 mais 1, 3. Então, um inteiro ele foi dividido em 5 partes. Se eu pegar o 1 e dividir por 5, vocês vão ver que vai dar 0,2, tá? Vou fazer essa divisão aqui para vocês verem. Se eu pegar o 1 e dividir por 5. Olha, por que eu vou dividir 1 por 5? Para eu saber quanto que vale cada pontinho desse. Porque, olha, esses pontos, quer dizer, do 2 até o 3... Foi dividido em 5 partes, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Do 2 até o 3 eu não tenho um inteiro? Do 2 para chegar no 3, o que eu fiz? Somei 2 mais 1, 3. Então, eu tenho um inteiro. Então, esse um inteiro foi dividido em 5 partes. Então, para saber quanto que vale cada parte, eu vou pegar um inteiro e vou dividir por 5. Porque foi dividido em 5 partes iguais ali a reta, nesse pedaço do 2 até o 3. Então, 1 dividido por 5. 1 não dá para dividir por 5, porque 1 é menor que 5. Mas a gente viu que quando não dá para dividir, a gente coloca a vírgula no quociente e acrescenta um 0 aqui à direita do número, certo? Aí, colocando a vírgula no quociente, eu posso acrescentar esse 0. Só que a vírgula não pode ficar sozinha aqui não, no quociente, ela está sozinha aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar um 0 antes da vírgula para ela não ficar sozinha, ficou 0, tá? Aí 10 dividido por 5 dá quanto? 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0, né? 10 menos 10, 0. Então, a divisão deu exata. É lógico que ia dar, porque foi dividido em partes iguais e ia dar exato. Então, quer dizer que cada pedaço daquele tem 2 décimos, que é 0,2, né? Então, se aqui é 2, aqui é 2,2, aqui é 2,4, aqui é 2,6 e aqui é 2,8, que é o ponto B, certo? Porque cada pedaço foi daqui até aqui eu tenho 0,2, daqui até aqui eu tenho 0,2, daqui até aqui 0,2. Então, aqui é 2, 2,2, 2,4, 2,6 e 2,8, porque foi somando com 0,2, tá? Então, o ponto B vai ficar aqui. Agora, menos o C, menos 3,5. O menos 3,5, ele vai ficar no meio entre o menos 3 e o menos 4, tá? Então, vai ficar na metade, bem no centro, entre o menos 3 e o menos 4, tá? Agora, a gente vai ver o que são números opostos, o módulo de um número e o inverso de um número natural. Muita gente confunde isso, o que é oposto.
o módulo e o inverso. Principalmente o oposto e o inverso, tem muita gente que confunde. Então, vamos lá. O oposto de menos 3. O que é o oposto? O oposto, gente, de um número é um número com sinal trocado, tá? Então, o oposto de menos 3,5 vai ser mais 3,5, certo? O oposto de mais 2. Então, o oposto de mais 2 vai ser um número com sinal trocado. Se ele tá mais, vai ser menos 2, tá? Agora, módulo. O que é módulo? O módulo, gente, é um número sem sinal nenhum. Então, o módulo de menos 3,5 é 3,5, sem sinal nenhum, tá? Então, o oposto é um número com sinal trocado. E o módulo é um número sem sinal, tá? Aqui, essas duas barrinhas aqui, ela significa módulo, tá? Essas duas barrinhas aqui quer dizer módulo. Então, aqui, o módulo, a gente pode escrever módulo ou representar um módulo para essas duas barrinhas. Então, toda vez que vocês verem um número aqui entre duas barrinhas, quer dizer módulo, tá? Então, o módulo de mais 2. Para eu tirar do módulo, é o número sem sinal. Então, o módulo de mais 2 é o 2. O inverso de 2, agora é o inverso. O inverso, gente, o 2 ele é um número inteiro, não é? Mas a gente viu que todo número inteiro, ele pode ser representado em forma de fração. Todo número inteiro é como se tivesse um 1 aqui embaixo, tá? É como se tivesse um 1 aqui embaixo. Então, quando eu estou escrevendo o inverso de 2, o 1 vai para cima, o inverso de mais 2. Então, eu vou colocar mais 1, o 1 vai para cima e o 2 que está em cima vai para baixo. O 2 que está no numerador vai embaixo no denominador. Então, o inverso de 2 é meio, certo? Então, o inverso é esse. Então, o 2 que está em cima vai para baixo e o 1 que está embaixo vai para cima, tá? No numerador. Agora aqui, essas duas barrinhas quer dizer o quê? Módulo. Então, módulo de menos 4/5. Módulo, quando eu vou tirar um número, achar um módulo de um número, é um número sem sinal. Então, menos 4/5, o módulo dele é 4/5, sem sinal nenhum. O oposto de menos 4/5. Aqui é o módulo. Eu vou tirar do módulo, é um número sem sinal. Agora, o oposto é um número com sinal trocado. Oposto é um número com sinal trocado. Então, tá menos, vai ficar mais 4/5. Então, o oposto de menos 4/5 mais 4/5. Agora, e o inverso? O inverso, a gente inverte aqui essa fração. O inverso de menos 4/5. Então, o inverso, ele vai continuar com o mesmo sinal de menos, só que o 5 está embaixo e vai para cima, menos 5, e o 4 está em cima e vai para baixo. Tá no numerador e vai para o denominador. Menos 5/4. Então, o inverso é isso. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo, tá? E o oposto é um número com sinal contrário. E o módulo é um número sem sinal, tá? Então, guardem isso. Agora, atividade 1. Responda as questões. Quantos números naturais existem entre 1 e 6? Quando eu falo entre, gente, não vai entrar nem o 1 e nem o 6, tá? Números naturais, né? Então, entre o 1 e o 6 vai existir qual? O 2, o 3, o 4 e o 5, não é? Então, são 4 números naturais. Ó, entre o 1 e o 6 eu tenho o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, quantos números naturais existem entre 1 e 6? 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 4. Então, 4. A resposta aqui é 4. Opa. 4 números naturais, tá? Agora a letra B. Quantos números racionais, que são números racionais? São frações, números decimais, são números que não são inteiros, né? Quantos números racionais existem entre 1 e 2? Então, eu expliquei aqui para vocês, na reta, que entre um número inteiro e outro, existem infinitos números racionais. Então, entre 1 e 2, posso ter 1,01, 1,011, sabe, ele tem o número decimal, ele pode ter infinitas casas decimais, né? Então, entre o 1 e o 2, eu tenho
infinitos números decimais. Então, infinitos números racionais. Então, e quantos números racionais existem entre 1 e 2? Então, a resposta é infinitos. Não dá para saber quantos são, tá? O número racional 3/4 está situado entre quais números naturais consecutivos? Lembra que a gente viu que para colocar um número fracionário na reta, a gente tem que transformar esse número em número decimal para a gente ver onde que ele vai ficar na reta numérica, não é? Então, está perguntando, o número racional 3/4 está situado entre quais números naturais consecutivos? O que quer dizer consecutivos? É um depois do outro, né? Um em seguida do outro. Então, para eu saber aonde que ele vai ficar na reta numérica, eu vou ter que transformar ele em número decimal. Como que eu transformo ele em número decimal? Lembra? Esse traço de fração representa uma divisão. Para transformar em número decimal, eu tenho que dividir. Então, eu vou dividir o numerador, que é o 3, pelo denominador, que é o 4. Então, vou dividir por 4, certo? Aí, agora eu vou fazer a divisão. 3 dividido por 4. 3 dá para dividir por 4? Não, porque ele é menor que 4, então não vai dar. Então, quando não dá para dividir, o que a gente faz para a gente fazer divisão? Coloca uma vírgula no quociente e essa vírgula ela me dá direito a acrescentar um 0 aqui na frente do 3. A direita aqui dele. Vou colocar esse 0 de vermelho para mostrar que foi acrescentado por causa da vírgula, tá? Só que a vírgula não pode ficar sozinha aqui no quociente, ela tá sozinha, então eu vou colocar um 0 antes dela, aí 0, pronto, agora tem um número acompanhando aqui, ó. Aí 30 dividido por 4, qual número que eu multiplico por 4 que vai dar 30 ao próximo do 30? Vai ser o 7, né? Não, 7 vezes 4, 28, porque o 8 vai passar, 8 vezes 4, 32, então vai ser o 7. 7 vezes 4, 28. Aí, coloco o 28 aqui embaixo do 30 que a gente vai subtrair agora. 30 menos 28, sobra quanto? 2, né? Eu tenho 30, tiro 28, vão sobrar 2. Do 28 para chegar no 30, falta quanto? Ó, 29, 30, 2. Agora, sobrou 2, né? O resto é 2. Para eu continuar a divisão, o que eu tenho que fazer? Acrescentar um 0 à direita do resto. Eu posso acrescentar esse 0 aqui à direita, vou colocar de vermelho. Por quê? Porque eu tenho a vírgula aqui no quociente. Então, eu já coloquei a vírgula. Então, essa vírgula, ela me dá direito a acrescentar um 0 em cada resto que sobrar, tá? Aí, colocando um 0 aqui à direita do resto, ele ficou 20. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Então, coloco 20 aqui e vamos subtrair. Passo o traço aqui para subtrair. Vou tirar essa cor aqui de vermelho. 20 menos 20, 0, tá? Então, agora o resto deu 0. Então, acabou a divisão. Então, quando eu estou fazendo a divisão de 3 por 4, eu estou achando qual número decimal que representa essa fração 3/4, 0,75. Então, vamos ver na reta numérica. Vamos pegar a reta numérica aqui, ó. 0,75. Entre quais números inteiros vai ficar? Entre o 0 e o 1, não é? Ó, 0,75 tá aqui, ó. Entre o 0 e o 1. Para eu saber entre quais números inteiros vai ficar, sem olhar na reta, sem olhar na reta, você vai ver a parte inteira, todo número decimal, a parte inteira é o que está antes da vírgula. O que eu tenho antes da vírgula? É o 0. Então, a parte inteira desse número é o 0. Então, vai ficar entre o 0 e o 1, tá? Então, a resposta está situada entre quais números naturais? Entre 0 e 1, né? Agora, o número racional menos 5/6, olha que esse número é negativo, tá? Menos 5/6 está situado entre quais números inteiros consecutivos? Consecutivos é um que vem em seguida do outro. Então, a mesma coisa, para eu saber onde que ele está situado, eu vou ter que dividir o 5 por 2, não é? O numerador pelo denominador. Então, eu pego o 5, vou
fazer aqui a chavinha da divisão e vou dividir o 5 por 2. 5 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é maior que 2, então ele vai dar. Qual número que eu multiplico por 2 que dá 5 ou próximo do 5? Vai ser o 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, coloco o 4 aqui embaixo do 5, porque o 3 vai passar, né? 3 vezes 2 dá 6. Passo o traço aqui e vou subtrair. 5 menos 4 dá 1. Agora, eu não tenho algarismo para descer. Para continuar a divisão, o que a gente faz? Ó, dividi 5 por 2, deu 2, sobrou 1. E agora, para continuar? Para continuar, a gente coloca uma vírgula no quociente e eu acrescento um 0 aqui à direita do resto, que é o 1. Vou colocar de vermelho aqui para mostrar que eu acrescentei esse 0 aqui à direita, tá? Então, por que eu acrescentei esse 0? Porque eu coloquei a vírgula no quociente. Então, para acrescentar esse 0 à direita, tem que colocar a vírgula. Não tinha vírgula, né, no quociente ainda, tá? Aí, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10 dá 0. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, a divisão deu exata. Sobrou 0. Aí, quando eu dividi o 5 por 2, deu 2,5. 2,5 o quê? Negativo, porque aqui eu tenho menos 5 meios, né? Então, vamos olhar aqui, ó, a parte, para saber entre quais números inteiros que está situada essa fração. A parte inteira aqui é o que vem antes da vírgula. O que eu tenho antes da vírgula é o 2, não é? 2 negativo, né? Então, vamos olhar na reta. Vai estar entre o menos 2... Cadê a reta numérica? Vamos ver na reta que vocês vão entender. Menos 2,5 vai estar entre o menos 2 e o menos 3. Porque o que vem depois do menos 2? É o menos 3, não é? Na reta numérica, é número negativo. Então, a gente lembrar que depois do menos 2, não vem o menos 1. Onde que eu tô aqui, gente? Perdi aqui. Depois do menos 2, não vem... Depois do menos 2, não vem o menos 1 na reta. Lembra? Vem o 0, menos 1, menos 2, depois vem o menos 3. Então, tá entre menos 2 e menos 3. E menos 3, certo? Agora, vamos para a atividade 2. Escrevam os números racionais na forma fracionária, no formato fracionário. Então, para escrever um número decimal na forma fracionária, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente tira a vírgula, aí que o número inteiro ficou 27. Tirando a vírgula, ficou o número 27. Passo o traço de fração e embaixo eu vou colocar quantas casas decimais que eu tenho? Uma casa decimal, porque eu tenho um algarismo só depois da vírgula. Então, eu vou acrescentar colocar um 1 e acrescentar um 0. Um 0 por quê? Porque eu tenho uma casa decimal, certo? Por que eu tenho uma casa decimal? Porque eu tenho um algarismo depois da vírgula. Então, ficou 27 décimos, tá? Então, esse número decimal, a gente lê 2 inteiros e 7 décimos. Décimos vem de 10, então o denominador é 10, tá? Agora, a letra B. 0,05. A gente lê esse número, a gente lê 5 centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho duas casas decimais. Duas casas decimais quer dizer 2 algarismos depois da vírgula. Se eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, vocês lembraram de 100. O 100 não tem 2 zeros? Então, eu vou ler centésimos, tá? Então, para transformar esse número em fração, eu tiro a vírgula e vejo que o número inteiro ficou 5. Né? Porque o 0 à esquerda não vale nada, então ele ficou 5, número 5. Passo o traço de fração, o 5 vai ser o numerador, e embaixo no denominador eu vou colocar um 1 e acrescentar quantos zeros for as casas decimais, né? Como eu tenho 2 algarismos aqui depois da vírgula, eu tenho 2 casas decimais, então eu vou acrescentar 2 zeros, tá? 5 centésimos.
Agora aqui, ó, 12,09. Eu leio 12 inteiros e 9 centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho duas casas decimais. Então, para transformar em um número fracionário, primeiro eu tiro a vírgula. E vejo que o número inteiro ficou. Tirando a vírgula, que o número inteiro ficou? 1.209, não é? Aí eu passo o traço aqui de fração. E agora no denominador eu coloco 1 e coloco quantos zeros se eu tiver, quantos zeros for as casas decimais que eu tenho. Então aqui eu não tenho dois algarismos depois da vírgula, então tem duas casas decimais. Então eu vou colocar 2 zeros, certo? Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar para vocês. Vamos ver se tem como simplificar essa fração aqui que a gente transformou. 27 décimos. O que é simplificar uma fração? Simplificar a fração, gente, é dividir em cima e embaixo por o mesmo número. É tornar ela da forma irredutível. O 27, ele dá para dividir por 3, não dá? Só que o 10, ele não dá para dividir por 3, não é divisível por 3. O 10, ele é divisível por 2, porque é um número par, mas o 27 não é divisível por 2. O 10, ele é divisível por 5, porque ele termina em 0. Lembra da regrinha do 5? Quando que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. O 10, ele termina em 0, então ele é divisível por 5. Mas o 27 não é divisível por 5. E o 10 é divisível por 10, né? E o 27 não é divisível por 10. Lembra da regrinha do 10? Quando que o número é divisível por 10? Quando ele termina em 0. Então, 27 não termina em 0, não é divisível por 10. Então, essa fração não tem como simplificar ela já está na forma irredutível. Agora, vamos ver essa fração aqui, ó, 5 centésimos. Vamos ver se tem como simplificar. O 5, ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo. 5 é divisível por 5. E 100 é divisível por 5? Sim, porque o 100 ele termina em 0. Lembra da regrinha do 5? Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, essa fração tem como simplificar, porque eu posso dividir em cima por 5 e posso dividir também embaixo aqui por 5, certo? 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu coloco 1 aqui, passo o traço de fração e agora eu vou dividir 100 por 5. 100 dividido por 5 dá 20. Então, ficou 1 20avos. Não tem como simplificar mais. Vamos ver essa fração se tem como simplificar. O 100, ele dá para dividir por 2 porque ele é par. Mas 1.209 não é par, não é divisível por 2. O 100, ele dá para dividir por 3, ele não dá. Lembra da regrinha do 3? Somar os algarismos, né? A regrinha do 3 é somar os algarismos. Então, se eu somar os algarismos, vai dar 1, né? Então, 1 não é divisível por 3. Ele dá para dividir por 4, só que 1.209 não é divisível por 4. Ele dá por 5, porque ele termina em 0, né? A gente viu que todo número termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Só que o 1.209 não termina nem em 0 e nem em 5, então não é divisível por 5. Ele não é divisível por 6, porque lembra que a gente viu o número para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo? Ele é divisível por 2, o 100, mas ele não é divisível por 3, então não é divisível por 6. Então, essa fração não tem como simplificar, tá? Agora, vamos ver aqui, ó. Menos 18,5 transformar em fração. Primeiro, eu tiro a vírgula, que número inteiro ficou? Menos 185. Passo o traço de fração e embaixo eu vou colocar 1 e acrescentar quantos zeros são as casas decimais, né? 18,5. Quantas casas decimais que eu tenho? Eu tenho um algarismo só depois da vírgula. Então, eu tenho uma casa decimal, então eu acrescento um zero. Então, ficou 185 décimos. Vamos ver se tem como simplificar essa fração. Ó, 185 terminou em 5, dá para dividir por 5.
é divisível por 5. O 10 terminou em 0, também é divisível por 5, né? Porque quando termina em 0 ou 5, é divisível por 5. Então, os dois dão para dividir por 5. Então, eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, que é o 5. Então, dá para simplificar, ó. Vou dividir em cima e embaixo por 5. Aí, quando eu divido 185 por 5, vai dar 37, tá? 3 e 5, 15, 37. Passo o traço de fração. E agora eu vou dividir 10 por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Não tem como simplificar mais. 2 é um número primo, só é divisível por 2. E 37 é um número ímpar. Número ímpar não é divisível por 2, né? E 37 também, ele é um número primo. Então, essa fração está na forma irredutível já. Agora vamos à atividade 3. Escreva os números racionais no formato decimal. A gente viu que para transformar uma fração em número decimal, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador, né? Lembre-se que esse traço de fração ele significa uma divisão. Então, vamos dividir 3 por 2. Fazer uma chavinha aqui. 3 dividido por 2. 3 dá para dividir por 2? Dá, porque 3 é um número maior que 2, então ele vai dar para dividir. Então, quando eu estou dividindo 3 por 2, vai dar quanto? 1. 1 vezes 2, 2, porque o 2 vai passar. 2 vezes 2, 4, então passa. Então, 1 vezes 2, 2, coloco o 2 aqui e vou passar o traço para subtrair. 3 menos 2 dá quanto? 1. Aí eu não tenho algarismo para descer. Para continuar essa conta, porque o resto não deu zero, para continuar, eu coloco uma vírgula no quociente e essa vírgula ela me dá direito a acrescentar um zero em cada resto que sobrar. Então, colocando a vírgula aqui, eu posso acrescentar um zero à direita do resto. Vou colocar esse zero aqui de vermelho para mostrar que eu estou acrescentando ele. Tá? E vou colocar essa vírgula de vermelho também para mostrar que eu só acrescentei esse zero porque eu coloquei a vírgula no quociente, tá? Aí ficou que número? 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Vamos mudar a cor aqui. Passo o traço aqui para subtrair. 10 menos 10, 0. A divisão deu exata porque o resto deu 0. Quando eu dividi 3 por 2, deu quanto? 1,5, né? Então, aqui, o que pediu a atividade? Escreva os números racionais no formato decimal. Para transformar em número decimal, eu divido o numerador pelo denominador. Vamos no próximo aqui, 2/5. Transformar em número decimal. Pego 2 e vou dividir por 5. Abre a chavinha aqui, 2 dividido por 5. O 2 é um número menor que 5, então não vai dar para dividir. Mas como que eu faço então? Eu sei que se eu colocar a vírgula no quociente... Opa! Ixi, desformado. Eu sei que se eu colocar a vírgula aqui no quociente, ela me dá direito a acrescentar... Vou colocar aqui mais para baixo. Eu vou montar aqui, tá? Ó, 2 dividido por 5. Eu sei que se eu colocar a vírgula aqui no quociente, ela me dá o direito a acrescentar um zero aqui à direita, não é? Então, eu posso colocar a vírgula aqui e acrescento um zero. Só que a vírgula não pode ficar sozinha. Então, eu vou... Aqui no quociente, eu não tenho nenhum número aqui no quociente. Então, não posso deixar a vírgula aqui e começar a divisão. Então, eu vou colocar um zero antes da vírgula, 0, para ela não ficar sozinha aqui. Aí, agora ficou 20 dividido por 5. Qual o número que eu multiplico por 5 que vai dar 20? 4. 4 vezes 5, 20. Opa. Coloco 20 aqui.
Passo o traço aqui para fazer a divisão. 20 menos 20, divisão não, subtração. 20 menos 20, 0. Passo o traço para fazer a subtração aqui. Não tem mais logaritmo para descer, o resto sobrou 0, então a divisão deu exata. Então, deu quanto? 0,4. Então, 2/5 é igual a 0,4, tá? Agora, a letra C. 329 dividido por 100. Olha, quando eu tenho denominador um número decimal, o que é um número decimal? O 10, 100, 1000, 10.000. Para a gente fazer a divisão, é muito mais fácil, a gente não precisa fazer a divisão. Ó, esse traço de fração significa uma divisão, não é? Eu quero transformar essa fração em número decimal, então eu divido o numerador pelo denominador. Só que o denominador, ele é um número decimal. Número decimal é quando é 10, 100, 1000, 10.000, tá? Então, quando o denominador é 100, o que a gente faz? O 100 não tem dois zeros? Então, eu vou andar com a vírgula duas casas decimais. Se eu estou dividindo, eu ando com a vírgula para a esquerda, tá? Então, o 329, ele é um número inteiro, ele não tem vírgula. É como se a vírgula estivesse aqui no final dele. Todo número inteiro é como se a vírgula estivesse no final, né? Porque a gente não coloca vírgula zero, né? Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda porque eu estou dividindo. E vou andar duas casas porque o 100 tem dois zeros. O denominador é 100, tem dois zeros. Então, eu vou andar com a vírgula uma, duas. E colocar a vírgula aqui. Então, ela estava aqui e ela foi parar aqui. Certo? Então, 329 centésimos é a mesma coisa que 3,29. Tá? Então, quando eu estou dividindo por 100, por 10, 100, 1000, 10.000, eu não preciso fazer divisão, é só andar com a vírgula para a esquerda, quantos zeros for o número decimal que eu tenho. No caso do 100, eu tenho dois zeros, então vou andar com a vírgula duas casas decimais, tá? Agora, atividade 4. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras 3,10 milímetros, 3,021 milímetros, 2,96 milímetros, 2,099 milímetros e 3,7 milímetros. Eu quero comprar as lentes com as espessuras mais próximas de 3 milímetros. E eu tenho essas opções aqui na loja, olha, uma de 3,10, a outra de 3,021, a outra de 2,96, a outra de 2,099 e a outra de 3,07. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, qual a espessura escolhida em milímetros? Para eu saber, então, eu quero encontrar que esteja mais próxima de 3 milímetros, né? Como que eu faço para saber qual que está mais próxima de 3 milímetros? Olha, a de 3, aqui eu tenho, são as opções que eu tenho, tá? Já coloquei aqui as opções que eu tenho, são essas. Eu vou ver agora qual que está mais próxima de 3 milímetros. Essa 3,10, ela tá passando, não tá? Tá passando. Para eu saber quanto que ela tá passando, o que que eu vou fazer? Para eu saber, 3,10 passou. Para eu saber quanto que ela está passando, eu tenho que pegar o 3,10 e vou subtrair do 3 milímetros, que é 3,00. Vou colocar o 00 para completar as casas decimais, tá? Então, eu vou ter que subtrair para saber quanto que ela está passando. Então, olha, o 3 milímetros, ele é um número inteiro. Então, eu coloco parte inteira embaixo de parte inteira. Lembra quando a gente aprendeu subtrair número decimal? Inteiro embaixo de inteiro, vírgula embaixo de vírgula. E como aqui não tem casas decimais, eu acrescento zeros para completar aqui em cima, para ficar igual em cima, que eu tenho duas casas decimais, tá? E eu vou subtrair para ver quanto que tá faltando, né? Tudo que eu quero saber quanto que falta para completar, ou quanto que tá passando, eu subtraio. Aqui no caso tá passando, né? Então eu quero saber quanto que está passando, né? Então,
Então, toda vez que eu quero saber quanto que passa, quanto que está passando, quanto que está faltando, aí a gente subtrai, tá? Quando, por exemplo, se eu vou fazer uma compra, eu tenho R$5 e a compra e eu vou ter que pagar R$3. Para eu saber quanto que está passando o meu dinheiro, para ela me devolver de troco, eu tenho que subtrair, não é? Então, a mesma coisa aqui. Para saber quanto que está passando de 3, eu vou subtrair. Então, 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1 menos 0 dá 1. Eu tenho 1, tiro nada, eu fico com 1, né? Aí coloca vírgula embaixo de vírgula, tá? Fazendo linhadinho aqui, vírgula embaixo de vírgula, 3 menos 3, 0. Então, 0,10, né? Então, quanto que tá passando aqui? 0,10 milímetros. Agora, vamos ver isso daqui, essa outra opção que eu tenho, 3,021. Passou pouco também, não é? Passou de 3, então vamos subtrair para a gente ver quanto que passou. 3,021, eu vou subtrair menos 3. O 3 é um número inteiro, fica embaixo da parte inteira aqui. A parte inteira, lembra? A parte inteira é o que vem antes da vírgula, né? E como 3 é um número inteiro, eu vou acrescentar zeros para igualar com as casas decimais de cima. 3 zeros, porque eu tenho 3 casas decimais. Aí vamos subtrair 1 menos 0 dá 1. 2 menos 0 dá 2. Tem que ficar reto, um embaixo do outro. 0 menos 0 dá 0. E 3 menos 3 dá 0. Vou chegar aqui para ficar vírgula embaixo de vírgula, ó, tá? Então, quando eu subtrair, deu quanto? 0,021. 0,021 milímetros, certo? Então, este aqui passou 0,021 milímetros. Esse passou 0,10. Até aqui, qual que tá mais próximo? Qual que tá mais próximo é esse daqui, ó. Como que a gente compara, ó? Antes da vírgula eu tenho 0. Antes da vírgula também eu tenho 0. Então, igual. Depois da vírgula aqui eu tenho 1. Depois da vírgula aqui eu tenho 0. Qual que é o menor? Não é esse? Então, esse daqui está o mais próximo. Por quê? Porque ele passou menos quantidade do que o outro. Foi menor o tanto que ele passou do que o outro. Mas vamos agora ver os outros que estão faltando. 2,96 milímetros. 2,96 ele não passou, ele faltou, não é? Porque 2,96 é menor que 3, as lentes tem que ser de 3 milímetros, mais próxima de 3, então ele faltou. Vamos ver quanto que faltou. Como o 3 é maior, eu coloco o 3 em cima, vírgula, vou colocar 0, 0, porque vai subtrair com esse número decimal que tem 2 casas decimais. Menos 2,96, põe vírgula embaixo de vírgula, parte inteira embaixo de parte inteira. A parte inteira é o que vem antes da vírgula. Então, ó, parte inteira embaixo de parte inteira e acrescento 0, 0 aqui, porque para igualar as casas decimais. E agora eu vou subtrair. Ah, não é 2,96, é 2,96, tá? Aqui, ó, 2,96. E agora eu vou subtrair. De 0, eu posso tirar 6? Não, porque o 0 é menor que 6, então não posso tirar. Então, eu vou pegar uma dezena do próximo aqui, do próximo algarismo que está à esquerda, só que o próximo é 0 também, ele não tem nada. Então, ele vai ter que pegar do próximo que está à esquerda dele, que é o 3. Então, ele pegando aqui do 3, o 3 vai valer... Eu vou colocar o 3 de vermelho para mostrar que pegou uma dezena daqui. Ele vai ficar valendo menos 1, então ele vai ficar valendo 2, o 3. Passa uma dezena para cá, uma dezena são 10, né? 10, então vai ficar valendo 10 com mais o 0 que já tem, vai ficar 10, né? Só que de 0 eu não posso tirar 6, então eu vou ter que pegar daqui. Aqui não ficou 10? Pego uma dezena, passo para cá. Uma dezena são 10, mais o 0 que eu já tenho, vai ficar 10. 10 menos 6, 4. Aqui era 10, vai ficar 9, porque foi uma dezena para lá. 9 menos 9, 0.
E agora coloca vírgula embaixo de vírgula, tá? Tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Opa. E aqui era 3, ele vai ficar valendo 2, porque foi uma dezena para lá. 2 menos 2, 0. Então, aqui ficou faltando quanto? 0,04. 0,04 milímetros ficou faltando. Agora, vamos ver nessa opção que eu tenho, 2,099. Ficou faltando também, não ficou? Porque a espessura tem que ser mais próxima de 3. Então, para saber quanto ficou faltando, eu vou pegar o 3. Aqui, 2,099 tem 3 casas decimais. Então, 3 eu vou colocar 3 zeros aqui, certo? Menos 2,099. Aí agora eu vou subtrair, ó. De 0 eu posso tirar 9? Não. Então, pego uma dezena do próximo que está à esquerda dele. Só que o próximo é 0 também. Aqui também é 0, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3, pego uma dezena dele, ele vai ficar valendo 2. Vou colocar ele de vermelho, que ele vai ficar valendo 2. Aqui, ele vai ficar valendo 2, que ele vai passar uma dezena para cá, certo? Só que esse daqui também vai precisar, então ele vai passar uma dezena para cá, ele vai ficar valendo 9 aqui, não vai ficar valendo 10, né? Então, eu vou colocar o 10 de vermelho, vou colocar um 9 aqui, para mostrar que ficou valendo 9, tá? Aqui ficou valendo 9, porque ele passou uma dezena para cá. Uma dezena são 10, e aqui ficou valendo quanto? Aqui ficou valendo 2, né? Porque passou para lá uma dezena, ficou valendo menos 1, 2. Então, o 3, ele ficou valendo 2. Aqui, que era 10, ficou valendo 9. Aí, ele passou uma dezena para cá. Uma dezena são 10. Mais o 0 que eu tenho aqui, 10 mais 0, 10. Só que esse vai precisar também. Então, ele vai passar uma dezena para lá, ele vai ficar valendo 9. E esse vai ficar valendo 10. Esse daqui vai ficar valendo 10, porque ele não vai passar para nenhum. Então, ele vai ficar valendo 10, esse 0, tá? Vou colocar assim para... Então, esse 0 aqui vai ficar valendo 10. 10 menos 9 dá quanto? Dá 1. Aqui não ficou valendo 9, porque foi uma dezena para cá. 9 menos 9 dá 0. E aqui também ficou valendo 9. 9 menos 0 dá 9. Tem que ficar vírgula embaixo de vírgula, tá? E aqui não ficou valendo 2? 2 menos 2, 0. Opa, 2 menos 2, 0. Então, 0,901. Vou tirar esse daqui que eu fiz só para mostrar. 0,901. Foi o que tá faltando, tá? Se vocês quiserem tirar a prova depois, é só, para ver se tá certo, é só somar esse com o resultado, tem que dar 3, tá? Agora vamos ver, 3,07. Passou, não passou? Para eu saber quanto que passou, eu vou ter que pegar o 3,07, que é o maior, e vou subtrair de 3 para saber quanto que passou de 3. Para saber quanto que passou. Então, 7 menos 0 dá 7. 0 menos 0, 0. Vou chegar aqui, vírgula embaixo de vírgula. E agora, 3 menos 3, 0. Então, ele passou 0,07. Passou 0,07 milímetros. Então, olha, esse passou 0,07, esse passou porque foi a mais de 3, esse passou porque foi mais de 3 e esses dois ficaram faltando. Agora vamos ver qual que deu a diferença menor, para ver o que chegou mais próximo de 3. Então, olha, primeiro a gente vai olhar a parte inteira. Todos eles têm a parte inteira 0.
né? A parte inteira é o que fica antes da vírgula. Toda vez que eu estou comparando o número decimal para saber qual que é maior ou qual que é menor, a gente olha primeiro a parte inteira. No caso aqui, a parte inteira de todos eles é 0. Agora vamos olhar a parte decimal. Qual que é o primeiro algarismo que eu tenho depois da vírgula aqui? 1. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 0. Então, esses dois aqui, esses três que eu tenho 0, eles são os menores que eu tenho, não é? Então, eu quero achar o menor, quer dizer, o que ficou mais próximo. Então, eu quero ver aqui, o que deu a diferença menor, né? Então, o que ficou mais próximo até agora foi esses com zeros. Então, esse daqui eu posso eliminar ele. Esse eu posso descartar, vou colocar de vermelho. E esse eu posso descartar, porque esse a diferença já deu maior. Agora, esses três aqui, o primeiro algarismo depois da vírgula é o 0, então que está mais próximo. Agora, vamos ver o segundo algarismo, já que esses três repetiram, né? Deu igual. O primeiro algarismo, todos deles, é 0. Agora, vamos ver o segundo algarismo depois da vírgula. Esse é o 2, esse é o 4 e esse é o 7. Então, qual que é o menor? Menor não é esse, que é o 2, depois, o segundo algarismo depois da vírgula. Então, esse daqui... Opa! Então, esse daqui foi o que deu a diferença menor. Então, isso aqui é a diferença que deu. Então, qual que é a espessura que eu vou querer? Vai ser esse daqui, ó. 3,021. Vou colocar de vermelho aqui. Porque que deu diferença menor. Então, se as lentes forem adquiridas nessa loja, qual a espessura escolhida em milímetros? Por que eu tive que escolher a menor? Porque que deu a menor diferença. Qual que deu a menor diferença? Porque eu queria uma mais próxima de 3. A mais próxima de 3 seria essa. Porque a gente viu que a diferença deu menor, tá? Então, a mais próxima é o 3,021. 3,021 milímetros, que é a mais próxima. Entenderam? Porque que deu a diferença menor. Tá chegando mais perto da de 3 milímetros, certo? Espero que vocês tenham entendido, gente. Por hoje acabou nossa aula. A gente encerra hoje a semana 6, tá? Assistam essas aulas quantas vezes for necessárias, que é muito importante para vocês conseguirem resolver as atividades do PET. Então, até a próxima aula, que a gente já vai entrar com PET 3 na próxima aula. Até lá!